Este podcast é uma produção Reverber. Ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante, este programete de história pública que é a fronteira final contra o império da ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães e mais uma vez estamos aqui a ferro e fogo produzindo conteúdo para você que nos ouve, nos tolera, nos suporta aí na sua atividade doméstica, você que está lavando seus pratos, você que está arrumando sua casa, você que está indo para o trabalho, você que está em viagem agora e baixou o nosso podcast para ir ouvir no caminho. Que bom fazer companhia contigo! Estamos aqui eu e ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e que desde então luta contra o capitalismo, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Fazendo parte aí. Amanhã mesmo, por exemplo, amanhã não, no caso esse podcast está sendo no sábado, mas vou estar em trabalho de lavar roupa. E aí é exatamente o momento de botar todos os podcasts em dias. É isso aí, é o momento de a gente atualizar os episódios de podcast atrasados, né? É o momento da faxina diária, da limpeza diária. Bom, estamos aqui hoje reunidos, eu e Kleber Roberto, né? Num trabalho aqui, num duo hoje, com a ausência do nosso querido camarada Felipe Bonsanto, que por questões de saúde familiar hoje está ausente. Vamos mandar aí um grande abraço para o senhor Felipe Bonsanto, o volante mais rápido das Minas Gerais, o homem das Minas Gerais que nos acompanha aí há alguns anos aqui no podcast do Historiante, desejando, claro, uma pronta recuperação e votos de muita saúde na família dele, né? Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um conflito improvável que ninguém esperava, pelo menos ninguém que eu falo do senso comum, porque quem acompanha a geopolítica no Oriente Médio sabe que esse embate já é antigo, por mais que ele não tenha sido direto, né? O combate é mais indireto do que direto. Vamos falar hoje sobre o conflito entre Irã e Israel, que revela duas grandes, as mais importantes potências do Oriente Médio que disputam a geopolítica da região, que indiretamente se enfrentam do ponto de vista político, mas que diretamente é a primeira vez que entram em, vamos dizer assim, conflito quase deflagrado, um atacando o outro em ataques na surdina aí, né? Vamos falar sobre esse assunto, vamos tentar fornecer aí uma fundamentação histórica e um embasamento aí atual sobre esse conflito que pode ter proporções muito maiores, né? Mas antes, vamos para a marmota da semana, Kleber Roberto. Marmota da semana. Essa foi demais. E eu vou tirar de um trecho. Essa notícia está disponível principalmente em sites esportivos, mas aí Globoesporte.com, UOL, Esportes, esses sites esportivos, já foi bem divulgada essa notícia. Mas eu terei aqui de uma página do Instagram, dos jornalistas livres. Eu vou lendo logo ali o texto. Câmeras de reconhecimento facial de um estádio de futebol em Sergipe identificaram, aí entre aspas, João Antônio, um homem negro comum procurado pela polícia. João foi abordado na frente de todo mundo e levado. Depois da humilhação pública e de ser intimidado pelos policiais no posto policial, ele foi liberado. A máquina de identificação facial simplesmente errou. Em relato nas redes sociais, ele desabafou. E aqui, entre aspas, venho com vergonha e indignação compartilhar para que algo aconteça e isso não se repita. Fecha aspas. Isso aqui tanto foi tema de um podcast secreto aí para apoiadores, como também suscitou assim um debate, até uma análise, que no Brasil não pode ter pena capital, pena de morte, porque vendo a notícia dessa daqui, a gente só percebe que pena de morte, a pena capital, só vai ser aplicada contra pobres e negros. Essa é a realidade. Pois é. E também tem toda aquela questão do próprio sistema brasileiro, policial e judiciário, enfim,
que possui em si todo um traço cultural desse racismo que é histórico, dificilmente combatido. Então imagina, no corredor da morte, quantos indivíduos negros no Brasil nós não teríamos. Tanto por erros, quanto pela própria construção social que empurra esses indivíduos para a marginalidade, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente mais uma decisão, aí foi no Senado, da criminalização de qualquer quantidade de porte, na verdade, de drogas. O que é que isso vai fazer? O que é que isso vai gerar? Vai gerar, a curto prazo, o aumento do encarceramento de pessoas negras, porque o branquinho não vai ser preso. Por mais que seja pego com drogas, o filho da classe média, branco, ele vai sair, ele não vai pagar a pena. Quem é que vai ficar preso? O menino preto, pardo, pobre, que vai ser encontrado com uma quantidade ínfima de droga e vai ser preso, né? E vai ser levado para o cárcere. A longo prazo, o que é que isso vai significar? Vai significar o aumento de pessoas introduzidas no crime organizado. Essas pessoas vão para os presídios. O que é que são os presídios? A grande faculdade do crime organizado que vai absorver esses indivíduos e vai transformá-los em mão de obra do crime organizado. Infelizmente, o sistema continua punindo as pessoas pretas e pardas no Brasil, né? Não tem jeito. A população negra no Brasil permanece sendo prejudicada de todas as maneiras possíveis. Vamos aí para o giro de notícias agora, começando com Brasil de fato. O Irã obrigou Israel a gastar 1000 vezes mais do que o custo do ataque para o repelir, diz Mohammad Barandi. O primeiro ataque da história já realizado pelo Irã em território israelense, ocorrido no sábado, 13 de abril, causou temores por todo o mundo de um conflito bélico maior, com consequências imprevisíveis. Um dos principais analistas políticos iranianos da atualidade, Mohammad Maradi, considera a operação, que lançou mais de 300 projéteis ao território de Israel, uma resposta de Teherã ao bombardeio israelense de um consulado iraniano na Síria, bem sucedida por provocar um altíssimo custo financeiro para o governo israelense. Pela chance de coletar informações sobre a tecnologia de ponta de Estados Unidos e Israel, utilizada para repelir o ataque, além de indicar capacidade de atingir qualquer alvo dentro do país. BBC, como o poderio militar do Irã se compara ao de Israel? O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, comparou o poder de fogo das Forças Armadas de ambas as nações, utilizando uma variedade de métodos oficiais e de código aberto para produzir as melhores estimativas possíveis. Segundo este instituto, o orçamento de defesa do Irã foi de cerca de 7,4 bilhões de dólares em 2022 e 2023, enquanto o de Israel foi mais que o dobro disso, chegando a cerca de 19 bilhões de dólares. Os gastos de Israel com sua defesa em comparação com seu produto interno bruto, uma medida da sua produção econômica, são também o dobro dos do Irã. Israel tem 340 aeronaves militares prontas para o combate. O Irã tem cerca de 320. Correio Brasiliense, Israel e Irã. O que se sabe até agora sobre o ataque israelense na madrugada? Há relatos conflitantes sobre a dimensão do ataque à região de Isfahan, assim como sobre a extensão dos danos causados, e a mídia estatal iraniana está minimizando sua importância. A ofensiva desta sexta-feira foi realizada após o acirramento da hostilidade entre Israel e o Irã nas últimas semanas, diante do ataque israelense ao consulado iraniano na Síria em 1º de abril, e o ataque aéreo sem precedentes do Irã contra Israel no último sábado, 13/4. Tecmundo. Vídeos falsos do conflito entre Irã e Israel viralizam no X, antigo Twitter. Uma das publicações que mais tem feito sucesso é o de um suposto ataque de Israel à embaixada iraniana.
O conteúdo em questão é, na verdade, de um ataque com mísseis da Ucrânia contra a cidade ocupada pela Rússia de Sebastopol, na Crimeia, em março deste ano. Vídeos mostrando mísseis atingindo Israel também foram amplamente impulsionados pelo algoritmo do X, antigo Twitter. O dono de uma conta colocou a legenda: "A Terceira Guerra Mundial começou", e anexou um vídeo de foguetes sendo disparados. O único detalhe é que o conteúdo em questão foi gravado em 2021 e não em 2024. CNN: ataques diretos entre Israel e Irã acabaram, diz fonte de inteligência regional. Uma fonte regional de inteligência com conhecimento da potencial reação do Irã ao ataque israelense nesta sexta-feira, 19, segundo uma autoridade dos Estados Unidos, disse que os ataques diretos entre os dois inimigos estavam encerrados. A fonte, que não estava autorizada a falar publicamente, falou à CNN sob condição de anonimato, cerca de 2h30 depois de a CNN ter relatado pela primeira vez os ataques. Beleza. Vocês estão vendo aí que tem bastante coisa pra gente debater hoje, né? Quais são os desdobramentos desse conflito? Vamos para o nosso editorial pra gente começar. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial: o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. O recente ataque de Israel contra o Irã na madrugada de sexta-feira, conforme noticiado por canais de televisão dos Estados Unidos e confirmado pela imprensa estatal iraniana, contribuiu para aumentar as tensões no Oriente Médio. Essa ofensiva é uma resposta direta aos ataques de drones e mísseis realizados pelo Irã contra Israel na noite do último sábado, em retaliação a um ataque aéreo israelense ao consulado iraniano na Síria em 1º de abril, que resultou na morte de 2 generais iranianos. Essa sequência de eventos reflete a longa história de rivalidade entre os dois países, Israel e Irã, marcada por confrontos e hostilidades. A relação entre os dois países se intensificou após a Revolução Islâmica de 79, quando o novo regime iraniano rompeu laços diplomáticos com Israel, passando a considerar o país como um inimigo a ser combatido. Desde então, ambos os países têm travado uma guerra nas sombras, com incidentes esporádicos de violência, ações secretas e retaliações mútuas. O envolvimento do Irã na Síria também é uma fonte significativa de tensão. O apoio do Irã ao presidente Bashar al-Assad e o envio de armas e recursos para forças pró-iranianas na região preocupam Israel, que vê a presença iraniana na vizinha como uma ameaça direta. Israel, por sua vez, tem conduzido ataques aéreos na Síria, visando impedir a transferência de armas iranianas para o Hezbollah no Líbano. Tanto Israel quanto o Irã estão cientes dos riscos de um conflito em larga escala, especialmente considerando as complexas alianças e interesses geopolíticos em jogo. Israel está envolvido no conflito com o Hamas em Gaza, enquanto o Irã enfrenta dificuldades econômicas e uma crise interna de legitimidade. É provável que ambos ajam com cautela,
tentando equilibrar seus objetivos estratégicos com a necessidade de evitar um confronto total. Os ataques mútuos entre as forças israelenses e os milicianos pró-Irã no Líbano, bem como confrontos com manifestantes palestinos na Cisjordânia, mostram a instabilidade que a situação tem. O ataque à sua sede diplomática em Damasco, que deixou 13 mortos, incluindo alguns dos mais proeminentes altos comandantes iranianos, como o general da guarda revolucionária Mohammad Reza Zahedi e seu adjunto Hadi Hasdriahimi, bateu forte em Teherã. O Ministério das Relações Exteriores iraniano prometeu um castigo ao agressor e seu embaixador na Síria, Hossein Akbari, anunciou que a resposta seria decisiva. Isso aconteceu no dia 13 de abril e agora, 6 dias depois, houve uma retaliação israelense. Sem dúvida, esse não é o último capítulo dessa antiga rivalidade. O que a gente pode esperar nesses próximos dias? O que a gente pode entender aí? O que é que pode acontecer nesses próximos dias? Deixa eu perguntar aí pra você, meu amigo. Bora começar o debate. Eu acho que nesses próximos dias vai depender tudo do que a União Europeia, Estados Unidos, Rússia e China vão querer. Porque tanto Israel e o Irã, eles sabem que uma guerra entre os dois seria uma guerra extremamente prolongada. Porque uma coisa que temos que ter em mente atualmente guerras atuais, elas não são como a guerra clássica, a guerra grega, que você vence ali uma batalha, duas e está definido a guerra. Não, uma guerra, principalmente entre duas potências regionais, no caso ali do Oriente Médio, seria muito prolongada. E teríamos de um lado um Israel sendo abastecido ali indiretamente pela OTAN, Estados Unidos e União Europeia, e do outro lado um país como o Irã, que já tem seus laços vinculados à Rússia. E a Rússia, mesmo com seu conflito na Ucrânia, pode sim também fazer parte desse apoio com relação ao Irã, principalmente ali no que se diz respeito ao Conselho de Segurança da ONU. É tanto que nós vemos, por exemplo, a China sempre tentando manter uma neutralidade e tentando apaziguar aquele conflito, porque sabe que é algo que pode levar a um conflito de larga escala, principalmente devido à influência que o Irã tem em toda aquela região ali do Oriente Médio. E o Irã, no caso o Irã e Israel, e principalmente o Irã, já demonstrou que a guerra atual, essa guerra moderna de drones e mísseis, é uma guerra que não precisa ter esse deslocamento por terra tão intenso. E essa questão desse primeiro bombardeio iraniano contra Israel, dá para perceber que foi mais um teste para saber qual tipo de ataque ele poderia fazer. Que ele fez por mísseis de curto alcance, mísseis de longo alcance, drones, e os mísseis de longo alcance, que são aqueles que fazem uma parábola mais alta assim, digamos, na atmosfera, todos passaram pelo Domo de Ferro. Acho que não vou aí entrar em questões de engenharia aeromilitar, mas o que dá a entender que são muito mais rápidos para serem abatidos pelo Domo de Ferro, que é aquela defesa antiaérea de Israel. Mas o que a gente pode prever nos próximos dias é, digamos, um esfriamento dessa tensão Israel e Irã, porque nenhum dos dois quer um conflito. Acho que tanto os líderes dos dois países estão com aquela frasezinha de Maquiavel na mesa, de que é fácil entrar no H, difícil é sair. E eles não querem, principalmente o Irã, que já está envolvido em alguns conflitos, por exemplo no Iêmen, que eles já apoiam os Houthi, que é um grupo que tenta ali, que está envolvido na guerra civil do Iêmen. Israel já está envolvido com conflito não, com massacre contra os palestinos, e entrar em outra frente de guerra não é interessante para nenhum desses dois países. E em termos de serem potências militares daquela região, por mais que Estados Unidos, União Europeia, todos fiquem ali dizendo, não, vamos apoiar militarmente, mas por baixo dos panos, com certeza estão dizendo para os dois lados, vamos parar porque é complicado, uma guerra entre vocês dois. É interessante a gente também fazer uma reflexão sobre o que desses dois países serem tão importantes e como
o embate entre eles é algo bastante significativo para a geopolítica daquela região, né? Israel e Irã, uma primeira característica que eles possuem e que talvez muitas pessoas não saibam é que, num contexto, numa região onde a grande maioria é de falantes de árabe e de etnia, em sua grande maioria, né, árabe, tanto o Irã quanto Israel, eles são falantes de línguas singulares. Israel ao hebraico, e no Irã se fala persa. Inclusive o Irã era a Pérsia antes da mudança de nome promovida pelo Reza Pahlavi, quando ele assume o poder depois do golpe dado lá há muito tempo atrás, no início do século XX. Esses dois países, eles vão, com essa barreira linguística, eles vão tentar se impor por meio da geopolítica. Serão dois países que vão ter, inclusive, uma relação, o Israel de uma forma menos tumultuosa. O Irã vai ter uma relação muito tumultuosa com esse país, que são os Estados Unidos. E como é que isso vai acontecer, né? Israel, eu não sei se a gente abordou isso em algum podcast anterior, mas a construção do Estado de Israel está ligado a um apoio que Israel vai receber de britânicos e norte-americanos logo após a Segunda Guerra Mundial, grupos sionistas que vão ter essa ideologia que alguns pesquisadores colocam como uma ideologia imperialista, judaica, né? Eles vão construir a ideia de que os judeus precisam retomar seu espaço, que é o Estado de Israel, na região bíblica, né, apontada como bíblica, e lá montar seu espaço. Não é bem bíblica que eles colocam, né, mas é porque a Torá é composta pelo Velho Testamento em sua grande, né, seu grande Pablo agora pedaço. Quase soltou que nem aquela senhorinha lá, a gente é cristão que nem Israel. Não, eu falei bíblica porque realmente tá lá na Bíblia, mas faz parte também da Torá, onde é apontado como a Terra Prometida. E aí, vamos lá, o sionismo era majoritário nessa época? Todos os judeus desejavam voltar para lá? A resposta disso é não. Inclusive tem uma matéria lá no Historiante, lá no nosso site, o historiante.com.br, que fala justamente sobre o fato de que o território que os judeus queriam, né, nem sempre foi aquela terra considerada como a Terra Prometida, né, nas profecias religiosas. Mas assim, o desejo dos judeus de ocupar um espaço só deles levou em consideração diversos outros locais no mundo inteiro. Contudo, quem saiu vitorioso nesse processo foi uma corrente ideológica imperialista, inclusive alguns historiadores colocam como até mesmo racista, que é o sionismo, a ideia de retorno dos judeus para a terra prometida por Deus, território conhecido como Canaã, e lá eles, mediante uma limpeza étnico-racial, expulsarem ou exterminarem as pessoas que lá moram e implementarem uma república baseada justamente nessa etnia, né, dos judeus. Uma república branca, uma república majoritariamente judaica, que não permite outras denominações religiosas ou a existência de outras etnias, principalmente muçulmanos. Então, é uma ideia, como vocês podem ver, bastante racista. Nesse processo, eles vão receber apoio dos ingleses e, posteriormente, dos norte-americanos, que vão lhe fornecer todo o aparato bélico, né, para eles se manterem lá. Uma região extremamente hostil a eles, né, no caso. O caso do Irã, o governo que existia lá, que era um governo monárquico de uma dinastia chamada Qajar, no Irã, que era Pérsia, na verdade, na época, ela vai sofrer um abalo com um golpe militar que vai ser feito por um caso chamado Reza Khan. Reza Khan vai dar um golpe de estado lá e vai mudar o nome da nação, a nação vai se chamar Irã, e ele vai mudar o nome dele para Reza Pahlavi. A partir daí ele vai começar a construção de uma nova dinastia, né, a dinastia dos Pahlavi, que vão ser, no final das contas, uma nova monarquia. O Reza Pahlavi, ele vai se aproximar dos regimes totalitaristas europeus, e durante a guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, esses regimes totalitários, e aí o fascismo, o nazismo, eles vão chegar à sua derrocada, e o Reza Pahlavi, ele vai se ver sem apoio de ninguém. Ele vai acabar abandonando o cargo e vai deixar o Irã
nas mãos do filho dele, que é o Mohammad Reza Pahlavi. O Mohammad, ele vai se aproximar das outras nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, em especial os do bloco capitalista, né? Estados Unidos, Inglaterra, vai estabelecer uma relação de amizade com esses países que vão lhe dar certa estabilidade econômica. E essa estabilidade econômica vai lhe dar uma estabilidade política, né? Então o Pahlavi, ele vai se aproximar desse bloco capitalista, esse bloco ocidental, e vai começar um processo de modernização dessa economia. Dito modernização, entenda liberalização dessa economia sob as bênçãos dos Estados Unidos. Só que aí vai ter um ponto de mudança aí, que vai ser em 1951. O primeiro-ministro lá, o Mohammad Mossadegh, ele vai tentar impor uma nacionalização do petróleo. Ou seja, o petróleo iraniano, que até então servia aos interesses norte-americanos, seria nacionalizado e seria dos próprios iranianos. Essa medida, que considerada nacionalista na época, ela foi muito mal vista pelos Estados Unidos, que tinham interesses econômicos na região, no petróleo da região, e eles vão organizar um golpe político. Esse golpe político, ele vai preservar o Mohammad Reza Pahlavi, né? Vai lhe dar poder de ditador e vai destituir o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. Nisso, o Reza Pahlavi, ele vai virar ditador do Irã e vai governar com mãos de ferro até a década de 70. Na década de 70, né, já com um processo de ocidentalização muito grande, dentro do Irã vai ocorrer um efeito de resposta a essa modernização, a essa ocidentalização, vamos dizer assim, que vai estar relacionada a uma população muçulmana xiita que habitava no país, né? Essa população, ela não vai ver com bons olhos essa ocidentalização, vai se organizar em oposição e vai organizar-se em torno de um líder religioso chamado Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini vai ser o grande líder dessa oposição, uma oposição marcada pelo sentimento religioso, por certo fundamentalismo, pela ideia de que o Irã, ele tem que trazer de volta os valores do Islã, contra a ocidentalização, a favor do retorno das tradições. E o Ayatollah Khomeini, mesmo exilado na época, né, por ser um opositor do Reza Pahlavi, ele vai organizar, sim, uma série de manifestações, de protestos, greves, entre várias outras agitações públicas contra o regime. Em 79, né, esse movimento, ele vai derrubar o Reza Pahlavi e vai provocar o retorno do Ayatollah Khomeini para sua terra natal. Esse evento vai ficar como a Revolução Iraniana, ou a Revolução dos Ayatollahs. E nisso, os Estados Unidos, eles vão acabar sendo colocados como os grandes inimigos e vão acabar sendo necessariamente expulsos, né, ou suas forças, né, nacionais vão acabar sendo expulsas do Irã. Então, assim, esse movimento, ele vai, né, produzir essa rusga com os Estados Unidos, e isso vai perdurar até hoje. Quem representa os interesses norte-americanos no Oriente Médio? Qual é a nação que vai representar esses ideais econômicos, políticos norte-americanos? Vai ser Israel, o país que seguiu a cartilha norte-americana, permanece até hoje empreendendo o desenvolvimento de sua política expansionista, imperialista, racista. Do outro lado, você vai ter o Irã, que não é o mocinho dessa história, obviamente, né? O Irã baseado num regime altamente fundamentalista, com aspirações bélicas muito fortes na região, com desenvolvimento de programa, assim, as informações, elas são desencontradas, né? Existe ou não um programa nuclear no Irã? Há fontes que dizem que sim, há fontes que dizem que não. Mas uma nação iraniana baseada nesse fundamentalismo religioso, fruto da revolução dos Ayatollahs, da época do Ayatollah Khomeini. São essas duas nações que estão em conflito, né?
essas duas nações que estão em disputa ali e que, né, estão gerando todo esse problema do ponto de vista da geopolítica naquela região. O que é interessante notar, Kleber, é que na história desses dois países está permeado a intervenção norte-americana na constituição desses países, né? Como os norte-americanos têm que meter o dedo lá e mexer e bagunçar a geopolítica da região, né? A interferência americana é tanto em qualquer local onde eles precisem colocar a democracia ocidental e as ideias de liberdade, desde que você tenha petróleo, ouro, prata, qualquer riqueza que eles possam pegar, que aí se você tiver alguma riqueza que eles possam usufruir, aí você precisa de um pouquinho de democracia e liberdade. Mas os Estados Unidos, eles vão estar sempre envolvidos nessa situação, principalmente que era um período de Guerra Fria ainda. E ali era uma área de alta influência da União Soviética. Então os Estados Unidos eles precisavam sempre ter ali, seus países satélites, para fazer ali, aquele cerco contra a União Soviética e também evitar uma expansão do bloco soviético. Então os Estados Unidos eles vão sempre estar envolvidos nisso, como atualmente eles estão. Os Estados Unidos mesmo, nesse conflito entre Israel e o Irã, os Estados Unidos já mandaram um porta-aviões para lá, para o Oriente Médio. Nem que não seja para utilizar, ficar apenas parado, estacionado. Mas é uma exibição de força, tentar demonstrar sua força através ali do seu poderio bélico. E os Estados Unidos já são, craques nisso, em fazer essas demonstrações de força para ameaçar qualquer outra nação. Pois é. Só um adendo aí, essa questão da relação entre Israel e o Irã. Antes da Revolução dos Ayatollahs, a relação entre Israel e Irã foram relações, vamos dizer assim, cordiais, né? A dinastia dos Pahlavi, né, que eram chamados de Shahs, era o Shah Reza Pahlavi, era uma relação super tranquila. Por quê? Os Pahlavi, a dinastia Pahlavi, tanto o pai quanto o filho, eram aliados dos Estados Unidos do Oriente Médio, ao passo em que o Israel também. Quando Davi Ben-Gurion foi o primeiro chefe de governo de Israel, ele procurou o Irã para estabelecer uma relação de amizade, ele conseguiu. Israel e Irã eram aliados dos norte-americanos e mantinham relações cordiais. Aí veio a Revolução Iraniana de Khomeini, em 79, derrubou o Shah Reza Pahlavi e criou uma república islâmica, né, defensora daqueles oprimidos pelo imperialismo americano, e manifestou também seu repúdio a Israel, ao Estado de Israel. O novo regime vai cortar as relações, vai deixar de conceder passaporte para os cidadãos, enfim, vai, inclusive, eles vão se colocar do lado da luta pelo Estado palestino. Então eles vão Teherã, que é a capital do Irã, vai se organizar aí, né, juntamente com a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, e vai começar a se organizar para apoiar os palestinos. Inclusive a própria embaixada de Israel em Teherã vai ser ocupada pelos iranianos e vai ser entregue aos palestinos. Então o Irã, inclusive, ele queria se constituir como uma potência pan-islâmica, queria ser, vamos dizer assim, o país líder de um movimento que unisse todas as nações islâmicas pela causa da Palestina contra Israel, né? E aí, esse é o grande problema. Aí vai se estabelecer essa rivalidade entre esses dois países.
são inclusive países que vão ocupar uma posição muito antagônica, né? O Israel como esse representante norte-americano e o Irã como esse líder do sentimento muçulmano contra o imperialismo. Então eles vão ocupar espaços bem distintos. Um conflito entre esses dois países, por mais que ele seja simbólico, ou, como alguns analistas estão dizendo, né, não vai andar, não vai para frente. Mas um conflito entre esses dois países é um conflito entre representantes de ideais geopolíticos internacionais distintos. E isso não interessa os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, dentro desse contexto de problemas geopolíticos na região, em especial ali da crise que há entre Israel e a Palestina, e do papelão dessa invasão israelense, não vou dizer nem papelão, mas da total ojeriza que está causando esse ataque fascista israelense à Palestina, com a criação de campos de concentração, com extermínio em massa de civis, todos esses marcos dos direitos humanos internacionais rompidos, né, jogados no lixo por Israel, isso só fortalece esse sentimento anti-israelense e anti-norte-americano, anti-imperialista, vamos dizer assim, na região, né? Lá no artigo da BBC coloca a guerra entre Israel e Irã como uma guerra nas sombras, né? Porque nunca foi um embate declarado, era mais uma espécie de guerra, só que indireta, o apoio indireto dado por essas nações a conflitos que colocavam Israel contra o Irã, só que através de nações outras, né? Nações apoiadas por esses dois países. Então nós vamos ter uma série de conflitos, por exemplo, a guerra civil na Síria, ela vai ser um exemplo dessa relação entre Irã e Israel do ponto de vista bélico. O Irã ele enviou dinheiro, armas e instrutores para apoiar as forças de Bashar al-Assad contra quem estava tentando derrubá-las, né, contra os insurgentes. E Israel, né, ligou o alerta, acreditando que a Síria, que é um país vizinho, né, inclusive uma das principais rotas por onde os iranianos enviavam armamentos e equipamentos para o Hezbollah no Líbano, esse país precisava ser monitorado, inclusive o Irã não poderia sair vencedor, Bashar al-Assad não poderia sair vencedor nesse país, né? Então assim, existe todo um processo, existe toda uma geopolítica na região baseada na construção desses interesses que são interesses ainda maiores, né, que são paralelos a uma geopolítica ainda maior do ponto de vista global, né, com desdobramentos ainda maiores. E um ponto que você falou que é bem interessante sobre essa questão dessa invasão israelense contra a Palestina, que há alguns anos, décadas atrás, a narrativa das notícias ficava hegemônico na grande mídia, né? Dependia tudo ali do que a CNN ou a ABC ou a BBC de Londres iria conseguir reproduzir, a Reuters. Hoje em dia não, essa narrativa da imagem, da notícia, do vídeo é instantâneo. O bombardeio que ocorre agora, nesse momento, é filmado e transmitido para grupos de Telegram, de WhatsApp, ou seja, algo que é muito mais fácil de se difundir. E isso causar ainda mais aquela repulsa de outras pessoas e aquele sentimento de indignação, ou seja, de se indignar, se revoltar, de ser contra aquilo. E é algo que vai se tornando cada vez maior, porque já está nítido que a guerra de Israel contra a Palestina não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra de extermínio. É uma guerra que eles querem realmente matar a quantidade maior possível de palestinos. E isso já está claro, e as notícias não precisam mais passar pelo crivo
desses grandes meios de comunicação. As pessoas já veem a imagem. Só basta essas pessoas não se iludirem pelas imagens que são de outros conflitos, que aí é uma coisa que é muito mais fácil. Por que pareça, não é algo difícil a pessoa pegar uma imagem que seja de outro conflito e ver que não é aquilo ali. A partir do momento que a pessoa olha e vê uma pessoa com um uniforme, com a bandeira da Rússia, não vai imaginar que é de um outro local que não for do conflito que está ocorrendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Como já ocorreu várias vezes, eu mesmo já vi gente divulgando vídeos dizendo agora é a Terceira Guerra Mundial e mostrando a imagem de um jogo, Arma 3, que é um jogo que se joga no PC. Então, gente, é bonito que isso é um jogo online e o pessoal está reproduzindo como parte do conflito que está ocorrendo agora. Só basta as pessoas também, dentro dessa narrativa que não precisa mais passar pelo crivo das grandes mídias, também as pessoas não se iludirem com toda a imagem que venha a ser difundida nessas redes sociais. E o Twitter tá inundado disso, né? Lá na notícia do Tecmundo, vídeos falsos do conflito entre Irã e Israel viralizam lá no Twitter. E aí você vai ter uma série de informações desencontradas. Enfim, uma das publicações aqui que diz é de um suposto ataque de Israel à embaixada iraniana. O conteúdo, na verdade, é de um ataque com mísseis da Ucrânia contra a cidade ocupada pela Rússia de Sebastopol, na Crimeia, em março desse ano. Então, há também uma guerra de informação, né? Onde diversas desinformações são compartilhadas, algumas de forma inocente, mas muitas também de forma coordenada, né? Para tentar fazer com que um indivíduo ou uma nação, no caso, tenha uma vantagem sobre a outra do ponto de vista da informação. Então, vai lá Israel compartilhar informação falsa, ou algumas pessoas compartilhar informação de que Israel está recebendo ataque em determinado momento enfim, do Irã sobre Israel, para fazer com que a população ela desenvolva aí certo, enfim, se identifique mais com um lado do que outro. Tem vídeo mostrando mísseis atingindo Israel, amplamente impulsionados lá no Twitter, né? E até uma postagem que o dono da conta compartilha esses ataques, colocando lá: a Terceira Guerra Mundial começou. E aí colocou os vídeos dos foguetes sendo disparados. Só que o vídeo foi gravado há 3 anos e nem se sabe se esses mísseis foram disparados contra Israel e se chegaram em solo israelense. Só que aí o estrago já foi feito, né? Porque o vídeo já foi compartilhado. Agora, o que eu fico surpreso, e aí eu não sei a sua opinião, Kleber, sobre isso, mas assim, a CNN teve acesso a uma fonte que disse que primeiro que a fonte disse que o conflito não vai adiante, porque o Irã não teria interesse, ou pelo menos não iria responder aos ataques de Israel à altura, né? Israel realizou um ataque nessa sexta-feira de madrugada, né? Enquanto nós dormíamos, Israel atacava o Irã. E segundo a fonte ouvida pela CNN, o alvo não era uma instalação nuclear, né? A televisão estatal iraniana ela informou que essas instalações nucleares não tinham sido atingidas, né? E um dos possíveis alvos desse ataque teria sido um radar do exército iraniano, né? Enfim, diversos prédios foram atingidos na área desse radar, e a autoridade do Irã tinha afirmado a Reuters, segundo a CNN ainda, né,
que, enfim, o que é que eles vão dizer? Não houve ataque com mísseis. As explosões ouvidas foram resultado de ativação de defesa antiaérea. Só que assim, o Irã ele não está querendo comentar sobre o assunto. Israel também não. Os dois países estão tentando manter silêncio sobre os eventos. Essa fonte diz que isso é um indício de que a guerra não vai adiante porque nenhum país quer. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, como eu disse no início, eles não querem um conflito prolongado. Nem o Irã, nem Israel. E principalmente um conflito em que os dois sabem que o seu adversário é um adversário forte, um adversário com condições bélicas extremamente elevadas. Ou seja, esse bombardeio que ocorreu agora nessa sexta-feira, 19 de abril, e nenhum dos dois lados quer admitir, o Israel não quer admitir que atacou, não quer divulgar isso, e o Irã também não quer admitir que foi atingido, deixa bem claro isso. Que eles querem, digamos, como diz aqui no Nordeste, botar panos quentes. Querem botar panos quentes e aí encerrou o assunto e bola pra frente. E é exatamente isso, eles não querem. Eles não querem que esse conflito venha a ocorrer um conflito entre Israel e Irã, que seria extremamente desgastante para os dois, principalmente pela estrutura bélica que os dois têm. E além disso, Israel depende muito, muito mesmo dos recursos do Ocidente, recursos bélicos ocidentais. Eles não têm uma estrutura, digamos, de indústria bélica própria autossuficiente. Eles dependem do Ocidente. E o Ocidente já está aí dividido, né, entre a Ucrânia e agora Israel. E aí eles, com certeza, os chefes militares israelenses, eles têm noção disso. Que o Ocidente também não vai abastecer eles infinitamente em nenhum conflito prolongado contra o Irã. Então acho que não vai mais adiante não. Pode ser que ocorra provocações de ambos os lados, mas acho que não vai se estender mais que isso. Esse conflito entre Irã e Israel. Bom, vamos aguardar os próximos episódios, né, desse conflito. Mas, assim, de uma coisa eu tenho certeza, por mais que não haja um conflito aberto e direto, conflitos indiretos eles vão continuar existindo, porque os dois países eles possuem uma influência política em outros países da região muito forte. Então, não dá pra dizer que não vai ter conflito. Por mais que não seja indireto, né? Por mais que não seja direto, mas indireto, com certeza, eles ainda vão rivalizar ali do ponto de vista da geopolítica daquela região. Beleza, vamos agora para o nosso quiz, Kleber Roberto. Hoje a gente vai de quiz só para o público, né? Porque só tem nós dois, não tem como a gente fazer um quiz. Não tem o quiz como fazer entre nós. Vamos começar com o da semana anterior. Qual foi o quiz que a gente deixou na semana passada? O quiz que nós deixamos na semana passada foi ainda relacionado lá às redes sociais, né? E tínhamos deixado a seguinte pergunta: o Orkut foi uma das redes sociais mais conhecidas na internet, tendo seu maior número de usuários no Brasil e Índia, se consolidando especialmente nestes dois países, conseguindo um número de usuários de aproximadamente, e a resposta era 300 milhões de usuários. Mesmo sendo a rede social não é só apenas dois países, eles conseguiram na época esse número surpreendente. Estamos falando aí de muitos anos atrás. E quem acertou, né, vai ganhar. E sua fotocópia com a lista de tudo que um defensor de bilionário ganha defendendo esse bilionário na internet. Ou seja, uma folha em branco. Com absolutamente nada de retorno. E essa semana, o ouvinte que acertar vai ganhar o quê? Essa semana vai ganhar um prêmio que é um prêmio científico. Esse prêmio já é comprovado que existe, que é uma imagem da Terra triângulo. Isso mesmo, gente, porque a Terra nem é plana e nem é bola.
Segundo eu e um colega meu aqui de Petrolina, a gente decidiu que a Terra é um triângulo. E no seu topo ali tá Goku. Goku tá lá no topo e o Sol é um Genkidama, que todo dia de manhã todo mundo levanta os braços, ele cria grande Genkidama e manda ver. E aí é o Sol. E não tem como vocês provaram como prova. Provem aí que tá errada essa teoria. E vocês vão ganhar a imagem da Terra Triângulo. E só vai ganhar essa imagem quem acertar a pergunta aqui do quiz. Posso mandar? Manda. Pronto, é uma pergunta bem simples e pequena aqui. Que aqui no caso, que aqui é qual dessas nações não participou das guerras dos 6 dias e de Yom Kippur? E aqui vem as opções. Temos a opção A, Egito, opção B, Iraque, opção C, Irã e opção D, Síria. E aí vocês têm aí as opções. Qual dessas nações não participou das guerras dos 6 dias e de Yom Kippur? Que foram aquelas guerras ali que envolveram Israel. Opção A, Egito, B, Iraque, C, Irã, D, Síria. E a dica? Dê uma dica aí, velho. Rapaz, a dica é vocês ouvirem esse podcast inteiro e pesquisar. Tá muito fácil, gente, tá muito fácil. Ai, beleza. Bom, vamos para nossas indicações. É o momento que a gente faz uma curadoria gostosa aí para os nossos ouvintes, né? Queria mandar um abraço para Verena Reis, que fez um comentário lá no Spotify, no nosso episódio Aborto entre a Moralidade e a Saúde Pública. Ela escreveu: é bem aterrador pensar que em meados de 2023 ainda estamos a passos lentos de direitos tão fundamentais para a mulher de decidir sobre seus corpos e futuros. Bom, um abraço aí, Verena. Realmente é aterrador que esse tipo de coisa, esse tipo de debate, esse tema seja discutido inclusive por homens, né, que decidem os destinos dos corpos femininos, inclusive, né, o direito a abortar ou não, interromper ou não a gravidez. Esse episódio foi bastante interessante, inclusive porque ele contou com participação de Hannah Góes, que é uma advogada especialista em direito médico e bioética. Também teve participação da Luciana Devaux, que é médica obstetra, e da nossa querida parceira Caroline Prado, né, a nossa querida professora de português lá na Costa Rica. Então foi um episódio bastante interessante, né? Ainda teve na bancada a Catiane Bispo, que também deu suas contribuições nas reflexões, nas análises. Então ficou um episódio bem bacana, né? E é isso. Ouça o episódio Aborto entre a Moralidade e a Saúde Pública. Tá aí no nosso feed, tá? E um grande abraço à nossa querida Verena Reis. Bom, vamos dedicar essas indicações, essa nossa curadoria aos nossos apoiadores, a galera que consegue manter a ferro e fogo este podcast no ar, né, Kleber Roberto? Isso mesmo. Vamos mandar aqui um grande abraço e um muito obrigado a todos os apoiadores que acreditam aqui no Historiante e fazem seu apoio. E apoios que podem ser, a pessoa pode decidir, não é tão pequeno essa contribuição, mas mesmo sendo uma contribuição pequena, um valor pequeno, para a gente é muito importante, porque ajuda a manter aqui o podcast do Historiante. E vamos mandar um abraço muito afetuoso e muito obrigado para Alex Andrade e Charles Guilherme Rodrigues. Para vocês e para todos os outros apoiadores do Historiante, um muito obrigado e agradecemos enormemente o apoio de vocês. Pronto, vou indicar aqui uma HQ, porque HQ é literatura, e HQ Persépolis, de Marjane Satrapi. E essa ela é uma
autobiografia, e ela vai retratar exatamente uma personagem que está vivendo nos anos de transição, que vai percorrer ali o Irã dentro da revolução iraniana, da tomada do poder pelo regime xiita. E ela vai exatamente percorrer todas essas finais da década de 1970, ali 1979, e todo digamos, o regime teocrático, toda a ascensão da teocracia. E ela, ali com seus 20 e poucos anos, ela vai, digamos, traçar todas as mudanças que estão ocorrendo ali dentro do Irã durante esse período. E foi um livro, no caso um HQ, que é muito conhecido, uma referência dentro ali desse conjunto de HQs que são considerados best-sellers literários, e vale a pena você adquiri-lo. Ele acho que tem disponível facilmente em grandes sites como a Amazon, por exemplo, e vale a pena porque HQ também é literatura. E como músicas eu tô bem assim power metal melódico, e vou indicar uma música da banda Dream Evil, que é a música Bad Dreams, e da banda Sonata Attica vou indicar a música Unoped. E essas duas músicas aí, que são bem naquela pegada power metal melódico, são minhas indicações de músicas para vocês. Beleza. Queria também mandar mais uma mensagem aqui para nossa querida ouvinte e apoiadora e amiga Apoliana Siqueira. A gente é muito ruim de ler comentário, então ela deixou um comentário dizendo o seguinte: como sempre, vocês não decepcionam, parabéns. Queria pegar algumas pessoas e colocá-las para ouvir um dia inteiro, seguindo os episódios aqui, só para ver se conseguem ter o mínimo de consciência de classe. Poliana, querida, bota aí a galera para ouvir. Manda aí os links, bota a galera para ouvir e conhecer aqui, pelo menos compartilhar algumas das inquietações que a gente tem aqui no Historiante. Bom, minhas indicações. Bom, conheçam o cinema iraniano. O cinema iraniano ele é conhecido mundialmente como de uma qualidade fantástica e de uma crítica ao regime político de lá muito forte, tá? Um dos filmes mais reproduzidos, conhecidos, é o filme Não Há Mal Algum. É um filme que fala sobre... São 4 histórias, né? Que se entrelaçam numa crítica aos dilemas morais da pena de morte lá no Irã, né? Esse filme ele foi para a Mostra de Cinema de São Paulo e foi rodado inclusive de forma clandestina. É um filme que é de uma crítica social muito aguçada, são 4 episódios independentes, eles se ligam ao tema da pena de morte, que é aplicada no Irã até hoje, né? Também por motivação política. Fica aí a dica para você. Se não me engano, está disponível no MUBI. Eu não sei se é um sistema de streaming só com filmes cult e tal. Não sei se a galera tem assinatura. Também não estou fazendo propaganda no MUBI, mas é um filme bem interessante, tá? Assistam. É um filme do Mohammad Rasuluf, de 2017. E para nossa playlist eu vou botar 2 músicas bastante interessantes, gostosas de ouvir aí nesse final de semana, para relaxar. É o Pra Você Dar o Nome, do 5 a Seco. E é a música do Djavan, né? Afinal, estou em Maceió, estou em Alagoas, terra do Djavan. A música Si, que é um exemplo de javanês, que é a língua que o Djavan fala. Inclusive, não sei se o Kleber já viu, já chegou aos ouvidos de Djavan essa coisa do Djavanês, né? Que ele fala complicado. E o Djavan diz, não, o pessoal é quem bagunça, que complica, porque eu só escrevo coisas fáceis. Aí ele vai explicar a letra da música e tal, enfim. Mas ele usa figuras de linguagem que são bastante complicadas de compreender realmente. Mas eu gosto, a galera gosta, então escutem Si do Djavan.
E com isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Historiante. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Saiba que esse episódio foi gravado a ferro e fogo, com muito esforço, destes dois historiadores que vos falam, tá? Espero que você tenha compreendido aí as raízes históricas do conflito entre Irã e Israel. E, Kleber Roberto, abemos podcast? Abemos. Subiu fumaça branca. Subiu fumaça branca e eu queria agradecer a você que nos ouviu. Um grande abraço e no 3, vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau!